do Senhor, Juventude de Cristo, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um Conectados na Lição. Estamos de volta com mais um Conectados na Lição. Queremos agradecer a sua companhia aqui conosco. Estamos falando sobre Paulo, o apóstolo de Cristo. Estamos recebendo com muita alegria os nossos convidados aqui nos estúdios da Editora Betel. Estou falando do comentarista da lição, pastor Sérgio Costa, seja muito bem-vindo, e também aos nossos convidados, representantes da Juventude de Cristo. Estou falando dela, diaconisa Jennifer Welter, seja muito bem-vinda, e o diácono Vitor Rangel, sejam todos muito bem-vindos. E a última lição do trimestre é a lição de número 14, que traz o título Viver é Cristo. E já vamos fazer a primeira pergunta do dia ao nosso comentarista da lição, pastor Sérgio Costa. Seja muito bem-vindo, pastor. Qual foi a última carta a ser escrita pelo apóstolo Paulo? A paz do Senhor Tianinha, a paz do Senhor Jennifer, paz do Senhor Vitor e a você, meu irmão, minha irmã. Chegamos então na nossa 14ª lição, última lição do ano para os jovens, para conectar mais. Vamos lá, qual foi a última carta a ser escrita pelo apóstolo Paulo? Às vezes a gente pode achar que a última carta de Paulo seja Filemão por causa da ordem, mas não. Como a gente falou já, e só relembrando, as cartas de Paulo estão organizadas no cânon do Novo Testamento por calibre, da mais grossa à mais curta. Mas a última carta escrita pelo apóstolo foi 2 Timóteo. 2 Timóteo, possivelmente pelos estudiosos, foi escrita depois da prisão de Paulo em Roma. Possivelmente ele foi liberto, possivelmente ele fez a pregação à Espanha, que sempre foi no coração de Paulo ir à Espanha. E aí alguém pode perguntar por que ele queria tanto ir à Espanha? Porque naquele período a Espanha era os confins da terra, porque a Europa acabava na Espanha. E naquele período a Espanha ali e Portugal era bem dizer um reino só, a Península Ibérica ali. Então a ideia dele de ir à Espanha é cumprir o chamado de Deus, ali a grande comissão de pregar e aos confins da terra. Então Paulo ele termina o seu ministério de fato cumprindo o plano de Deus, aquilo que ele entendeu o chamado de Cristo para a vida dele. E aí a gente vê já em 2 Timóteo um tom de despedida, né, de ter acabado a corrida. A carreira aqui, na verdade, não é a carreira de profissão, mas a carreira aqui é a corrida. Então, a última carta a ser escrita pelo apóstolo foi 2 Timóteo, e ele estava, de fato, já estava vislumbrando a sua morte, e a morte como mártir. Morreu sendo fiel ao Senhor. Agora, pastor do céu, olha essa pergunta. Por que os primeiros cristãos tiveram martírio em suas sentenças de morte? Obrigado, Tianinha, pela pergunta. Então vamos lá. Por que os primeiros cristãos tiveram martírio como suas sentenças de morte? A religião dos romanos, naquele período, eles eram politeístas. O que é uma politeísta? É a pessoa que adora vários deuses. E o relacionamento dos pagãos com as divindades, os deuses deles, era um relacionamento jurídico. Então, tipo assim, o deus da guerra. Então, Roma só venceria a guerra se ofertasse ao deus da guerra. Roma só teria chuvas se ofertasse ao deus dos céus, que era Zeus. Os pescadores só conseguiriam pegar peixe se ofertasse a Poseidon, Netuno, deus dos mares. Então, era esse relacionamento de troca. E aí o que aconteceu? Quando acontecia alguma tragédia no Império, ou Roma perdia uma guerra, ou acontecia alguma praga, alguma doença, né? Ou alguma coisa dessa natureza, eles começaram a questionar, alguém não está cultuando os deuses. E aí quem era o grupo naquele período que era exclusivista, que só adorava um Deus? Eram os cristãos. Então a gente vai ver ali
que os imperadores romanos eles obrigavam a todos os seus cidadãos a oferecer sacrifícios e ofertas a seus deuses e seus imperadores. E como os cristãos eram exclusivistas, eles colocavam os cristãos, ou você oferece incenso ao imperador, os deuses, ou você vai morrer como mártir. E a forma que eles mais gostavam de matar os cristãos eram 3 formas. Primeira, era tacando fogo, prendiam os cristãos em traves de madeira, ali colocavam açafrão nos seus pés e tacavam fogo. E a história vai dizer que muitos daqueles iam queimando, mas iam cantando os louvores, permanecendo fiéis ao Senhor. Outros eram lançados no Coliseu para serem mortos, ou pelas feras, ou pelos gladiadores. E o terceiro tipo de morte era, assim como Cristo foi, serem também crucificados. Então, muitos cristãos foram mortos como mártires porque permaneceram fiéis ao Senhor. Lembrando que a editora Betel disponibiliza o PIL, Planos de Incentivo à Leitura, que são subsídios que vão abrilhantar e acrescentar ainda mais os estudos da palavra. E estamos recebendo aqui nos estúdios da editora Betel os representantes da Juventude de Cristo. Estou falando dela, diaconisa Jennifer Velter, seja muito bem-vinda, e também dele, diácono Vitor Rangel, seja muito bem-vindo. E eu já quero passar a palavra para ele. Vitor, o que o PIL traz para a gente nessa semana? A paz do Senhor, Tianinha, a paz do Senhor, pastor Sérgio, a paz do Senhor, Jennifer, a paz do Senhor, Juventude de Cristo. O PIL dessa semana, que é o Plano de Incentivo à Leitura, tem por tema Independente de Tudo. Apóstolo Paulo escreveu em Filipenses, capítulo 1, verso 2, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Esse versículo, apóstolo Paulo escreveu para os filipenses quando ele estava em cárcere privado, frio, longe de tudo, mas não longe de Deus. Ele estava confiante que, independente de todas as coisas, de tudo, ele estava em Deus. Ele sabia quem era o Deus dele. Ele sabia quem era ele em Deus. E, pastor Sérgio, a juventude quer saber o que significava viver para Cristo para Paulo. Obrigado, Vitor, pela pergunta. Então vamos lá. O que significava viver para Cristo, né, nas palavras de Paulo? Então, Paulo ressaltava que o viver para ele, então o significado da vida de Paulo era viver a própria vida do Cristo, de Jesus. Não como uma frase vazia ou sem sentido, mas completamente carregada de sentimentos, de compromissos e um significado profundo, porque ele tinha Cristo como a prioridade da sua vida. Às vezes, quando a gente lê os escritos de Paulo e vê que Paulo, às vezes, almejava ter o mesmo fim, assim como Cristo teve, a gente pergunta assim, como é que Paulo chegou a essa reflexão? A gente vê como nós estamos distante ao ideal da igreja primitiva. Quando ele diz, eis que trago comigo as marcas de Cristo. E quando, às vezes, hoje a gente vive um evangelho muito de sofredor, eu estou sofrendo e tal. Ele, na verdade, se orgulhava disso. Se orgulhava, às vezes, de sofrer em nome de Cristo. E isso mostra como a gente está distante do ideal da igreja primitiva, dos apóstolos. A gente vai ver que todos os apóstolos, excetuando João, vão morrer como mártir. E João não morre como mártir porque Deus tinha uma proposta, uma promessa para a vida dele. Mas isso também não tira nenhum brilho, né, do ministério de João. E Paulo ele vai entender que ele não vivia mais a vida dele. Ele vivia de fato a vida de Cristo. E assim como Cristo teve o fim da sua vida ser morto ali, Paulo entendeu também que em prol do evangelho ele teria esse galardão de mártir. A gente tem muito para aprender com o Paulo, que é um exemplo, um dos grandes ícones da igreja. Alguns estudiosos vão dizer que existem 2 grandes milagres do cristianismo. O primeiro é a ressurreição de Cristo, sem sombra de dúvida. E o segundo é a conversão de Paulo. Paulo é um exemplo para todos os cristãos de todas as eras, de todas as épocas, de todas as eras. Que possamos ser um pouquinho de Paulo, de colocar
Cristo como prioridade das nossas vidas. Uau! Conectou? Lembrando que a Editora Betel disponibiliza para você, Juventude de Cristo, o livro Subsídio do Trimestre. Traz o tema Paulo, uma vida dedicada a Deus. Adquira agora mesmo o seu exemplar em um desses telefones que está passando na sua tela ou através da nossa loja virtual editorabetel.com.br. Bem, nós vamos ficando por aqui. Semana que vem, novo trimestre com a temática Livros Históricos e você não pode perder. Bom, até semana que vem, Deus abençoe e estaremos aqui te aguardando para mais um Conectados na Lição.